Se você não estava vivendo debaixo de uma pedra ou estava totalmente sem acesso à internet nos últimos dias, é bem provável que você não tenha visto o caso das influenciadoras que estavam querendo te levar para a Rússia. Sim, aquele país em guerra, com tudo pago, hospedagem, moradia e o melhor, você ainda ia receber por isso. Gente, de graça, nem injeção na testa, né? Porque até botox o povo paga e caro para fazer. Então, se você já viu algum vídeo sobre isso, pode pular. Mentira, pula não. A minha ideia, na verdade, não é analisar o vídeo dessas meninas que fizeram esses anúncios, nem trazer aqui reacts desses vídeos no TikTok. Inclusive, eu tô bem cansada desse formato. Acredito que seja um formato que esteja funcionando bem aqui no YouTube. Mas assim, eu tô bem cansada. Como espectadora, eu tô bem cansada desse formato de reacts de vídeos do TikTok. Na verdade, a minha intenção é usar a minha experiência de quem já morou 2 vezes fora e também de amigas minhas próximas que também já moraram fora para mostrar quais são os alertas vermelhos ali, as red flags, nesses anúncios dessas meninas, né? Quais são os pontos que você deve ficar atento para não cair num golpe, numa cilada, quando uma próxima desaplaudida chegar com uma promessa que parece imperdível. Ah, e não pensa que eu sou rica não, tá? Não sou, nunca fui. Eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar numa universidade. Eu nasci e cresci numa comunidade no Rio, Morro da Babilônia. Então não, eu não tenho dinheiro. Por isso mesmo, a minha ideia é só deixar vocês atentos, porque eu sei como é difícil sonhar grande quando a gente se sente pequeno. Às vezes pode parecer muito difícil conseguir chegar onde quer, onde se deseja, porque realmente o esforço é grande. Quando aparece uma oportunidade assim, que parece imperdível, é muito fácil a gente se deixar levar, se iludir. Estejam atentos para não caírem em golpes assim. Oi, meus amores, meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala um pouco de tudo, faz uma fofoquinha gostosa, fala sociedade, cultura, entretenimento. Se ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, por favor, deixa um comentário, uma curtida e se inscreve no canal para não perder nada que vem por aí, porque eu te garanto que o melhor vídeo é sempre o próximo. Só para contextualizar aqui, quem descobriu esse suposto golpe foi o Guga Figueiredo. Ele é um youtuber bastante conhecido por denunciar golpes na internet. Foi ele o primeiro ali a denunciar, um dos primeiros a Isabel Veloso, a denunciar também vários influenciadores ali envolvidos em jogos de azar. Então, assim, ele é bastante famoso por isso. Eu vou deixar o link do canal do Guga aqui na descrição para quem quiser acompanhar o trabalho dele. Agora, a gente vai ver o vídeo juntos, onde eu vou comentar os pontos de atenção. É o vídeo da Larissa Rosendo. Foi uma das influenciadoras que aceitou fazer essa publi nas redes sociais. Esse vídeo eu peguei de um outro vídeo, tá? Então pode ser que tenha alguns ruidinhos estranhos às vezes no fundo, mas é por causa disso, porque a gente não encontra mais o vídeo original nas redes sociais. Todas as influenciadoras simplesmente apagaram os vídeos, então, né? Indicador forte de, né, que tem alguma coisa errada. Bom, bora pro vídeo? Aqui. Já imaginou fazer aquela viagem dos sonhos com direito a tudo pago e ainda ser paga por isso? Primeiro ponto de atenção. Quem é tão bonzinho, tão legal, tão galera, que simplesmente vai te dar uma viagem com tudo pago, sem nenhum interesse em troca? Se que seja o seu sugar daddy, você tem que ser um profissional muito sinistro, muito bom na tua área, para uma empresa se prontificar a pagar tudo isso para você. Esse Program oferece experiência completa para você de trabalho na Rússia para mulheres de 18 a 22 anos. Gente, mais um ponto de atenção. Por que o trabalho precisa ser apenas para mulheres e numa faixa etária tão específica? Melhor falando, né? Mulheres tão jovens. Isso já é um sinal de alerta gigantesco. Vale lembrar que essa vaga dos sonhos foi anunciada basicamente em perfis de mulheres bonitas. Muitas delas trabalham com conteúdos mais sensuais, fotos de biquíni, e não em perfis de influenciadores com foco em trabalho, estágio, viagens. Não encaixa. Então, assim, o fato de ser voltado só para mulheres jovens e estar em perfis também não condizem com perfis que costumam contratar pessoas, é um alerta bem grande. Por que eles querem só mulheres? E por que tem que ser mulheres jovens? E por que eles estão procurando um perfil de mulheres que são sensuais? Vamos lá. Esse salário de 540 a 680 dólares. Vamos lá, eu fiz as contas aqui em relação ao salário.
$650 equivale a R$3.465 hoje. É um valor bem acima do salário mínimo no Brasil e faz com que a oferta se torne atraente. Mas também, pelo que eu pesquisei, é um valor que fica bem acima dos 19.242 rublos, que é o salário mínimo na Rússia, que equivale a mais ou menos R$1.260 hoje. A minha questão é, se é uma empresa com condições de trabalho tão atraentes, com um salário tão bom, por que ninguém na Rússia quer trabalhar nessa empresa? Por que tem que contratar gente em outros países, mulheres, gente não, mulheres jovens em outros países para trabalhar nessas vagas? Bora continuar. Gratuita, seguro-saúde, moradia, contrato de trabalho, fora todo o suporte para documentação. E são de área de atuação, operadora de produção, responsabilidade, motorista, montagem, acabamento e logística. A Inside Program atua em parceria com diplomatas e órgãos oficiais para garantir que cada participante seja regularizada desde o embarque até a sua contratação. E toda a grande mudança começa com uma escolha. A oportunidade está aqui. Então, sobre a questão da documentação. Realmente, algumas empresas contratam estrangeiros? Podem, mas também não é tão comum, tá? Dar um suporte para esse novo contratado. Às vezes paga, sei lá, de 1 a 3 meses de aluguel, ajuda com os custos de mudança, podem te ajudar ali com a documentação. Isso, de fato, acontece. Mas, normalmente, isso acontece quando a empresa é uma empresa bem grande e um funcionário que ela realmente está muito interessada em contratar. E, nesse caso, então, que é vendido como uma espécie de intercâmbio, é mais difícil ainda. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre possibilidades de intercâmbio de trabalho que existem. E nenhum deles facilita a tua vida para você conseguir participar. Então, gente, quando a oferta é muito, o quê? O santo desconfia, aquele papo da avó, né, da nossa tia, da nossa mãe, que sempre falou isso pra gente. E é verdade. Então, eu vou mostrar pra vocês o que o Guga Figueiredo descobriu fazendo uma pesquisa super rápida na internet. O que eu fiz, então? Eu peguei uma das fotos do dormitório lá, coloquei no Google Lens. Aí, quando bota no Google Lens, ele diz de onde tem as imagens iguais. Ó. Não sei se você vai conseguir focar aqui. Ó. Eu achei várias reportagens, achei do mundo inteiro falando desse programa, já que eles não atuam só no Brasil. Eles atuam. Achei uma reportagem da Argentina, achei algumas reportagens falando sobre isso, se isso é verdade ou não. Vou colocar aqui na tela o print que eu tirei da reportagem. Ó. Então, aqui, ó, Rússia utiliza BRICS para recrutar mulheres da África e da Ásia para a guerra de drones. Em lugar nenhum no site, nem na publicidade das blogueiras, fala que é para fazer drones contra a Ucrânia. Ó, repare que a foto aqui, que está aqui embaixo, é a mesma foto que está lá no site. É esse mesmo programa aí, que não é só no Brasil, chegou no Brasil agora, ó. A Rússia está intensificando seus esforços para recrutar mulheres de países economicamente vulneráveis para trabalhar em suas instalações de fabricação de drones, inclusive por meio de uso de organizações afiliadas ao BRICS, de acordo com o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. A campanha de recrutamento se concentra na zona econômica especial de Alabuga, no Tartaristão, onde munições de espera, como drones Shahed, são produzidas e posteriormente usadas contra a Ucrânia. Os serviços de inteligência ucranianos relatam que mulheres da África, Ásia e América Latina recebem promessas de altos salários e oportunidades de carreira sem serem informadas de que o trabalho envolve a montagem de drones. Em momento nenhum eles falam sobre drones. Ó. De acordo com o SZR, em 2024, os programas do chamado Programa START vieram de 44 países, incluindo Moçambique, Colômbia, Mali e Sri Lanka, e agora no Brasil. Né? A campanha de recrutamento foram promovidas por influenciadores no Instagram e no TikTok. Em resposta, o Ministério da Mulher da África do Sul pediu aos jovens que permanecessem cautelosos e as autoridades iniciaram investigações sobre as atividades das empresas russas. Relatos também indicam casos de fraude. Em 2024, algumas mulheres africanas foram atraídas com promessas de estágios remunerados na indústria hoteleira, mas ao chegarem foram forçadas a trabalhar na montagem de drones em condições ainda mais precárias e por salários mais baixos. Depois desse vídeo, dessa denúncia feita pelo Guga,
Quase todas as influenciadoras que fizeram essa publicidade deram um pronunciamento pedindo desculpas ou dando alguma justificativa, sendo que confiaram nos advogados delas ou no jurídico da empresa que representa elas, e por isso fizeram a publicidade. Então, mas vamos lá, não existe a possibilidade de fazer um intercâmbio e ganhar dinheiro? Existe, mas com tudo pago é muito improvável. A não ser que você seja o pica das galáxias na sua área e uma empresa queira te chamar para trabalhar por um período lá, fazer uma experiência lá e paga para você para ir com tudo pago. Ou se você ganhar uma bolsa, uma instituição de ensino, e muitas das vezes a bolsa não arca só o valor da mensalidade, mas também dá uma ajuda de custo. Mas dentre as opções, né, realistas de intercâmbio, você pode ir morar fora e trabalhar, é o Work Experience. É muito comum, principalmente nos Estados Unidos. Eu tenho amigas que participaram, por exemplo, do programa da Disney, mas é preciso ter inglês fluente, ter o visto em dia, ser um estudante universitário e paga. A pessoa paga pela passagem, paga pelo seguro, paga a agência que está fazendo todos esses trâmites para você poder trabalhar lá. E assim, nesse período, nessas semanas que elas ficaram lá, elas conseguiram juntar uma graninha. Mas não é assim, meu Deus, né? Vai ficar super rica, vai juntar muito dinheiro. Mas é mais mesmo pela experiência de intercâmbio, né? De você viver em outro país, de você falar, praticar o inglês, conhecer a cultura local. Eu tenho uma outra amiga que também fez o Work Experience, mas no caso ela foi para uma estação de esqui, onde ela trabalhou num restaurante. E ela gostava bastante porque a gorjeta era dividida, então também o que ela recebia também era um valor bem interessante. Mas é isso, né? Tem um prazo limitado, normalmente é bem curtinho, são algumas semanas só. Outra forma de você viver uma outra cultura enquanto trabalha é o trabalho de au pair, que é bem comum em vários países e a pessoa vai trabalhar numa casa de família. Nesse caso, elas têm direito à moradia, normalmente um quarto, né, na casa da host family, alimentação e recebem um salário baixo para os padrões locais. Para se tornar au pair também, a pessoa passa por um processo seletivo, precisa ter um inglês relativamente fluente. Muitas famílias só aceitam pessoas que falam bem o idioma, já que vai lidar ali com as crianças da família. Tem que ter carteira de motorista e a própria pessoa tem que correr atrás de questões como visto, pagar ali a agência também que está mediando ali toda a situação. Então, também não é nada de graça, nada que, né, você consegue tirar um dinheirinho, consegue viver a experiência, mas também, né, como eu falei, não é nada. Tem também, por exemplo, a opção de programa de estágio remunerado, em que você precisa se inscrever, passar por um processo seletivo, assim como casos de programas de intercâmbio mesmo, universitário, remunerados, que é para você poder estudar com bolsa, né, com uma ajuda financeira em outro país. Mas nesse caso, é uma coisa tão concorrida, que é super mal divulgado. E eles não precisariam ficar chamando o pessoal nas redes sociais para se inscrever, porque assim, já tem muita gente interessada e realmente é muito concorrido. Agora a gente vai falar um pouquinho da questão também da burocracia, né? Morar fora pode parecer um sonho para muita gente, mas não é tão simples assim. Óbvio, tem vários prós, mas é bom ter em mente que é um processo complexo. Eu, quando eu fui morar fora a primeira vez, morei 6 meses na Itália, em Bolonha, fui fazer um intercâmbio, um convênio da universidade onde eu estudava, com a Universidade de Bolonha, e é um processo, assim, cheio de burocracia, né? Muitos documentos de uma língua que você não conhece, e é muito doido, assim, você olhar para documentos, mesmo em português, porque eu também já morei em Portugal, com um monte de sigla e nomenclaturas que você não faz ideia do que signifiquem. E quando você chega lá, você tem que procurar um centro de imigrante para poder se regularizar e também, né, assim, é um lugar diferente, com uma língua diferente, e você ainda não está familiarizado. Então, assim, é tudo um pouco assustador. Uma coisa que eu não recomendo é você ir para o país sem se organizar antes, sem tirar as documentações que você precisa, sem você estar com o visto direitinho. Se você está indo para o país para trabalhar, não vai com visto de turista para você tentar se regularizar depois. Muita gente faz isso, por exemplo, em Portugal. E nos Estados Unidos também. Por quê? Primeiro, que é muito difícil a gente, como imigrante, conseguir emprego num país. Por N fatores, que vão de xenofobia, até mesmo, às vezes, falta de qualificação, ou só sobrar mesmo os empregos que a população local não quer trabalhar. Outro motivo é que os países estão apertando o cerco. Países como Portugal, que recentemente aprovou uma lei que está dificultando cada vez mais a permanência de imigrantes
irregulares no país. Os Estados Unidos também está cada vez expulsando mais pessoas de lá. Então, evitem passar sufoco. Tenta regularizar a situação antes de ir. Eu sei que não é fácil, não tô falando que é, tá? Eu, no caso, fui com visto de estudante. Minha ideia era sim ficar. Eu dei entrada na minha cidadania a partir da cidadania portuguesa do meu pai. Então eu sabia que entre o visto de estudante vencer e a minha cidadania sair, eu não ficaria ali irregular. Ainda assim, eu só consegui trabalhar a recibos verdes como se fosse um MEI aqui no Brasil, porque eu estava regularizado. Se você não tiver, provavelmente só vai conseguir ali uns contratos de boca, sem nenhuma garantia ou nenhum direito, e recebendo salários bem abaixo do que a lei do país exige. Então, é chato, é burocrático fazer tudo direitinho, mas a longo prazo vai valer a pena. Outra dica é se você quer trabalhar no país, é importante você saber o idioma, pelo menos um pouco. Conhecer antes um pouquinho a cultura local, respeitar a cultura local, saber chegar, porque isso abre portas e facilita esse processo de adaptação no país. E, é claro, você pode aprender a língua enquanto você está lá, mas fica muito mais difícil de você conseguir um trabalho se você não consegue se comunicar com as pessoas, né? Vou trabalhar no mercado. Como se você não entende o que as pessoas estão falando, né? Vou trabalhar com atendimento ao público, num shopping. Como é que você vai trabalhar se você não consegue falar? Então, da próxima vez que você vir alguém anunciando algo bom demais para ser verdade, pesquisa, por favor. Não vai se inscrevendo, eu sei que dá vontade, nossa, é imperdível essa oferta, mas pesquisa, dá uma olhada, antes de se meter de cabeça numa possível confusão. Agora me diz, você tem um sonho de morar, estudar em outro país? Ou você já realizou esse sonho? Deixa aqui um comentário e diz pra gente como é que foi. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal porque eu te garanto que o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!